Então agora comigo, vocês irão ver sobre o corpo negro. É um dos tópicos da física nuclear, digamos que seja o início assim da física nuclear foi com esse experimento. Bom, primeiramente, vamos tentar entender o que é esse corpo negro. Observemos então a figura 1. Temos ali um objeto sendo aquecido por uma chama, e esse objeto ele está absorvendo essa energia. E ao absorver essa energia, esse objeto começa a mudar a sua cor. E nós conseguimos observar a mudança dessa cor, né? E conforme podemos ver ali, ele já está quase branco. As chamas ao redor dele está amarelo, né? Mas ele está quase branco. Bom, como que funciona o corpo negro? O corpo negro é um objeto idealizado, tá bom? Ele não é um objeto real. O único que se aproxima, as únicas aproximações que tem do objeto corpo negro são as estrelas, ok? Mas ali, e são aproximações ainda. Mas aqui nós temos o corpo negro. Como que ele funciona? Nos livros é retratado como um orifício, tá? Que entra energia e essa energia não consegue sair pelas paredes desse objeto, tá? Independente da sua forma geométrica também. Através disso, nós conseguimos determinar o quanto de energia tem esse objeto através da sua coloração e através da sua temperatura, que é dado pelas paredes desse objeto. A energia não consegue sair, mas ela consegue ser irradiada, ok? Essa irradiação é dada pelas ondas eletromagnéticas que nós conseguimos observar, que é a luz, tá? Mas nós iremos verificar que as ondas eletromagnéticas não entravam mais em concordância para a explicação desse fenômeno, ok? Então, de início, vocês precisam entender o que é o objeto corpo negro. O corpo negro é um objeto idealizado, tá? Não é real, é um objeto teórico, mas é um experimento. É um experimento teórico, assim dizemos. Então, tendo uns aspectos históricos, tá? O início da física moderna, digamos assim, começou primeiro lá no estudo da radiação emitida por objetos aquecidos, tá? Que é aquilo que a gente estava falando. E através desse estudo, começou-se então a idealização de um gráfico para esse corpo negro. Nós conseguimos observar aqui os objetos reais, sem ser o corpo negro, que obedecem às leis da termodinâmica, eles chegam a um determinado nível de energia, pico de energia máxima, ok? Então eles têm um comprimento de onda específico aqui, que faz com que tenha esse pico de energia. O que aconteceu? Para o objeto corpo negro, deveria ser o mesmo. Então, primeiramente, Wien tentou, de forma teórica, corroborar com os dados experimentais do corpo negro, que determinava o gráfico para o corpo negro. A sua equação funcionava muito bem em altas frequências, só que conforme ia diminuindo a sua frequência, a sua equação tendia-se a energias infinitas. E isso não coincidia com, digamos assim, a parte experimental, né? Por mais que seja vamos colocar que o corpo negro é experimental teórico, então vamos tratar apenas como experimental, e o que a gente for encontrando aqui é teórico, ok? A equação que Wien tentou para a explicação da curva no corpo negro tendia-se ao infinito. Então, Rayleigh-Jeans tentou também fazer essa explicação. Tentou também encontrar uma equação matemática que definia essa curva. Então, indo do infravermelho, né, de baixas frequências até altas frequências, quando ia para altas frequências na região do visível e começava a chegar até o ultravioleta, percebia-se que através da equação de Jeans também chegava-se ao infinito. Então, nem Wien e nem Jeans conseguiram chegar numa conclusão. Isso foi determinado como catástrofe do ultravioleta, porque Jeans, ao tentar encontrar uma equação que corroborasse com os dados experimentais, ia-se para a energia para o infinito. E isso era fisicamente impossível.
Então, em outubro de 1900, Planck, contrariando todos os físicos que diziam naquela época para desistirem da física, porque na física estava tudo resolvido já e que não havia mais o que ser estudado na física, tentou encontrar uma equação matemática que ia de acordo. Planck aqui encontrou uma equação matemática que correspondia a essa curva deste gráfico. Entretanto, não fazia sentido para a física ainda. Planck, em dezembro de 1900, começou a ter uma ideia diferente. Até o momento estava indo de acordo com as equações de Maxwell. As equações de Maxwell estavam corretas de tratar a luz como onda. Só que Planck começou a tratar a luz como partícula, como quantidade de energia, como pacotes de energia. Nisso ele disse que a luz é quantizada. Ok? A radiação da luz, daquele comprimento de onda, é quantizado. Ou seja, a luz é tratada como partícula. Futuramente quem dá o nome para essa partícula é Einstein. Até mesmo Planck, ele rejeitava essa ideia de a luz como partícula, ok? Mas a luz comportava-se como os dois. E para eles, naquela época, isso era absurdo, não tinha como a luz comportar como os dois. Ou era partícula ou era onda. Com isso, o Planck parou de tentar achar um contínuo. Quantização é contrário de contínuo. Digamos que para mim chegar a uma determinada altura, eu tenho uma rampa, certo? Isso é um contínuo, uma rampa, uma linha contínua. Agora, Planck, ele decidiu, para tentar explicar aquela equação, mostrar que são pacotes de energia. E esses pacotes de energia tinham um número definido, uma quantidade definida. Então, digamos que agora tem degraus, ok? É uma escada e tem degraus. Tem essa variação de energia que ele determinou aqui. Então, para eu poder subir o primeiro degrau, numa determinada altura, eu preciso de uma determinada energia. Se eu tiver pouca energia, eu não consigo subir. Se eu tiver mais energia do que o necessário, eu não vou ir numa altura maior, como um contínuo. Eu vou ir até a altura que a quantidade me permite, que naquele degrau me permite. Então, Planck começou a tratar dessa forma. Por isso que ele trata-se como variação de energia igual a n, que é um número inteiro, vezes a energia que ele colocou aqui como na segunda equação, como uma constante, vezes a frequência, ok? Então, com isso, teve algumas aplicações. Antes mesmo da proposta de Planck, teve a lei de Wien, que é aquele comprimento de onda máximo para uma máxima energia, né, para uma determinada temperatura. Então, tem uma constante dividido pela temperatura. Essa constante para essa equação foi chamada de constante de Wien, tá, em homenagem ao Wien. Teve também a lei de Boltzmann, de Stephen Boltzmann, que é a da intensidade, que é a potência no caso, igual a uma constante vezes a temperatura, ok? A temperatura elevada à quarta, né? Aqui no de Wien, a temperatura é inversamente proporcional. Quanto maior a temperatura, menor o comprimento da onda. Já aqui, na lei de Wien, para determinar a potência, percebam que está a temperatura elevada à quarta, ou seja, se aumentar a temperatura aqui, uma quantidade, a intensidade da potência, no caso, vai aumentar 4 vezes. Então, teremos aqui uma potência maior. Essa constante é determinada por watts, dividido por metro ao quadrado, vezes Kelvin à quarta, ok? E, após, temos então a lei de Planck, que é energia igual a N vezes H vezes F, que F é a frequência em Hertz, ok? Então temos aqui, ó, é diferente, que é em comprimento de onda, comprimento em metro, e aqui em Hertz, tá? Então temos aqui o H, que é uma constante, e essa constante foi em homenagem a Planck, chamada de constante de Planck. Normalmente, nós apenas vamos num nível de energia. Eu tinha falado das escadas, né? As escadas funcionam como níveis de energia. Então, como que nós mexemos na maioria das vezes, né? É quase impossível até mesmo mexer nas camadas mais próximas do átomo ali. Nós mexemos na camada mais exterior, onde o elétron conseguimos arrancar o elétron. Digamos que estamos no primeiro degrau. Como é que está no primeiro degrau? Normalmente é vezes 1. Então, tudo que é vezes 1 é aquilo mesmo. Então, normalmente vamos tratar com apenas
E igual a H vezes F, ok? Essas são algumas aplicações que vamos fazer no exercício que vai envolver essas 3 leis, vai estar junto na avaliação. É isso, muito obrigado.